Bom, olá pessoal, então, olha, estou aqui de novo para darmos início, então, àqueles breves direcionamentos, né, em forma de vídeo, para a nossa execução da proposta apresentada no vídeo anterior, né. Então, eu vou resgatar aqui alguns dos slides que eu trabalhei com vocês em sala, apenas para também dar um direcionamento nesse bate-papo, e, de certa forma, passa a ser um material que vocês podem consultar sempre quando desejarem, para poder engrenar aí no trabalho de vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Lembrando que esses materiais vocês possuem já via Teams, tá? Tudo que eu estou trabalhando aqui, vocês já possuem. Deixa eu colocar aqui no modelo de apresentação, o vídeo aqui mais para o cantinho. Aí. Bom, então, intitular Princípios Fundamentais de TCC, Princípios Fundamentais da Pesquisa, tá? Na verdade, o que eu quero trabalhar com vocês é justamente uma etapa importante do TCC, que é a etapa de planejamento de uma pesquisa, o que está em perfeito diálogo aqui, né, com a nossa disciplina, com o inventário da nossa disciplina. Então, vamos dar início aí meus contatos, mas não é necessário até para vocês, porque vocês estão comigo aí, né, desde o início do semestre, então acho que não é nenhum problema me encontrar. Mas tá aí. Telefone, a gente já tem grupo de WhatsApp, temos Teams, mas o meu e-mail e o meu Instagram. Bom, eu gosto de trabalhar com essa estrutura que dá para o aluno compreender um pouquinho, né, quais são os caminhos que nós estamos tomando, né? Então, primeiro de tudo, a gente está numa fase de planejamento. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, quando a gente vai organizar uma pesquisa, né, que muitas das vezes, né, na academia, por exemplo, vem em forma, lá no final do seu curso, em forma de um TCC, mas quando a gente está organizando qualquer pesquisa, ela necessita de um planejamento. E esse planejamento, ele vai ser importante para você compreender os passos, porque pesquisa científica, né, pesquisa acadêmica, ela é sistemática, né, ela é processual. Então, eu costumo dizer, né, você não chega na etapa 3 sem antes passar pela etapa 2. Você não chega na etapa 2 sem antes passar pela etapa 1. Então, a gente precisa compreender esse sistema, essa sistematização de ideias, para a gente poder executar uma boa pesquisa. Bom, então, em relação a esses eixos estruturantes, a gente tem o eixo do planejamento, que é a elaboração do plano e dos objetivos da pesquisa. O eixo que eu considero como ainda organizacional, não deixa de ser planejamento, né? Mas aqui você já está sistematizando, organizando as ideias já provenientes, né, das nossas primeiras investigações. E a execução propriamente, que além da execução da pesquisa, é a elaboração textual final acerca desse trabalho. Então, resgatando, o que nós estamos fazendo aqui é o planejamento inicial para a gente bater um papo, né, e desenvolver essa pesquisa lá para a nossa TA2. Bom, então, antes de especialmente para quem ainda não começou para valer essas investigações, né? Eu costumo sempre salientar que enquanto a gente está um pouco perdido, né, algumas perguntas ajudam a gente a compreender os cenários, ajuda a gente a destravar, né, algumas informações e, consequentemente, a nossa pesquisa, né? E aí eu chamo elas de perguntas-chave, mas obviamente que isso não é uma ideia minha, né? Isso é muito falado na literatura de pesquisa, né? Que são perguntas que ajudam a gente a entender os nossos passos, né, sistematizados, como eu mostrei no slide anterior, né? Então, a primeira pergunta é o que fazer, né? Essa pergunta ela é importante para definir o seu tema, né, e o seu problema de pesquisa. Lembrando que o tema, basicamente, é um assunto mais genérico, mais amplo, e você sempre começa uma pesquisa, né, eu falo da estratégia do funil, né, você começa sempre apresentando, né, aonde está alocado aquela ideia de investigação. Então, qual é o assunto geral onde a minha pesquisa vai navegar, né?
Então, eu sempre começo do mais geral e vou para o mais específico, né? Então, quando você começa a colocar no papel, né, e muitas das vezes esses primeiros passos se dão por pontos mesmo, né? Vai pontuando numa folha, no computador, né, na onde você faz as suas anotações, né? Basicamente, o que você quer fazer, o que você pretende fazer de pesquisa, você vai ali entendendo quais são os seus possíveis assuntos de investigação. A outra pergunta, muito importante, é por que fazer, né? Quando você começa a refletir sobre a pergunta por que fazer, perceba que quando você vai responder essa pergunta, você traz para o seu texto exatamente o que nós definimos como justificativa e relevância de uma pesquisa. Bom, um planejamento, especialmente no futuro, se um dia vocês precisarem fazer um plano de pesquisa, um plano de educação, um plano de um projeto que vai disputar um orçamento, um dinheiro, né, ou vai disputar uma vaga de mestrado, ou enfim, né, toda vez que você for convidado ou obrigado a desenvolver um projeto, você precisa apontar, especialmente projetos que requerem dinheiro, né, basicamente, né, mas projetos na área da pesquisa acadêmica, né, você também precisa destacar por que que é importante pesquisar, por que que é relevante pesquisar sobre esse tema, qual é o impacto que ele vai gerar, tanto para o conhecimento a respeito do tema, ou para você, né, na medida das suas convicções profissionais. Ele é relevante para a tua prática de trabalho, ele é relevante para o que você deseja fazer. Então, com isso, né, quando você traz isso para o seu texto, você está trabalhando nesse binômio aí, né, justificativa e relevância. Você aponta o quanto esse tema é importante para você, para a ciência, né, destacando as suas relevâncias, e com isso, automaticamente, você justifica, né, a execução de uma pesquisa sobre esse tema. Poxa vida, se ele é relevante devido a esse aspecto que eu estou trazendo, então é justificável investigar esse tema, né? Eu tenho uma terceira pergunta, que é a pergunta para que fazer. A pergunta para que fazer, ela vai te dar, né, os seus objetivos de pesquisa, né? Ou seja, o que exatamente eu quero pesquisar, responder, né? O que eu quero literalmente fazer na minha investigação. E é muito importante compreender, porque uma vez definidos os seus objetivos de pesquisa, são esses objetivos que vão modular, ou seja, que vão trazer para você as ideias da metodologia, que é a pergunta, né, a resposta para a pergunta como fazer, né? Então, bom, para esse objetivo aqui de pesquisa, como eu vou pesquisar, como eu vou executar os meus passos para poder atingir esse objetivo aqui, responder, atender a esse objetivo de pesquisa. Então, perceba que essas perguntas, como eu falo, a ciência são passos sistematizados, perceba que elas são pontes importantes para os passos futuros. Uma vez eu definindo o tema, o assunto, né, o recorte mais específico dentro desse assunto que a gente denomina como problema da pesquisa, né? Quando eu faço isso, depois eu estou habilitado a trazer a importância que esse tema tem para as informações sobre esse assunto, para a minha prática profissional, para a ciência, para os profissionais da área, né? Então, aqui eu estou destacando a minha relevância e automaticamente justificando a execução desse trabalho, né? Depois, né, para que fazer, começa a te dar uma ideia, né, de quais os objetivos você deseja alcançar, quais os objetivos, alcançar não é a melhor resposta, mas quais os objetivos de pesquisa você pretende desenvolver, né? Vou falar um pouquinho mais de objetivos aqui logo logo. E o como fazer é como explicar, você vai explicar, na verdade, os passos, né, os caminhos, né, que você vai executar para atingir aqueles objetivos relatados em cima. Beleza? Então,
São 4 perguntinhas, eu costumo falar nos meus cursos, nas minhas aulas, que parecem bobas, parecem simples, e na verdade até são realmente perguntas simples, mas que têm um potencial grande de destravar o texto do estudante que está produzindo um plano de pesquisa, né? E aí vai colocando isso no papel. Depois você vai fazendo as suas costuras, né? Vai amarrando esse texto, vai colocando ele em diálogo com os passos, né? Vai tendo um corpo, vai tendo uma cara, e isso vai te empolgando a continuar. Bom, então, o começo, e aí muitas das vezes isso vem de uma experiência sua vivida, de um bate-papo com um professor, de um bate-papo com profissionais da área, uma disciplina que você assistiu, né? Tudo começa com uma ideia, né? Um tema central ligado à educação física que te desperta alguma curiosidade. Eu costumo dizer que se não desperta curiosidade e desejo de leitura, mesmo que seja simples, não é um tema que você deve escolher, né? Isso para o seu TCC, isso para a sua vida, né? Porque assim, você não é obrigado, né? O professor aqui dessa disciplina que vos fala, eu, né? E o TCC não te obriga a escolher um tema específico, você tem liberdade para isso. Então, por que não escolher um tema que te agrade, né? E aí, geralmente, essa figura eu coloco para entender isso, assim, ela tem, né, a ideia que começa ali sendo maturada no seu imaginário, nas suas reflexões, essa ideia vai crescendo, mas ela realmente só começa a ter uma forma, digamos assim, de pesquisa propriamente, né, a partir do momento que você pinta ela num papel, que você escreve ela no papel, no computador, que você começa a tirar aqui a ideia, né, e passá-la e literalmente começar a materializar. Qual que é o barato, né? Quando isso acontece, né, você está apto a começar a investigar sobre esse assunto, porque você já tem ali uma ideia central a respeito do tema investigativo. Só que tem que ter um cuidado, né? A gente não pode, e isso é muito fundamental, a gente não pode sentar em cima da ideia e nem sentar em cima da desculpa de que eu tenho muitas ideias e não sei o que escolher. A vida é feita de escolhas e em algum momento a gente precisa definir essa escolha e sentar em cima das ideias, não desenvolvê-las, não investigá-las, não procurar artigos que falem sobre isso e aí tomar uma decisão se é um tema que me agrada ou não agrada, requer movimento, né? Essas coisas necessitam do movimento do estudante. E se esse estudante não realizar esse movimento de sair de cima dessa ideia, colocá-la para desenvolver, sair de cima daquela confusão que é normal, não sei o que faço, ou tenho muitas ideias, não sei o que escolher, há de se fazer definições, há de se fazer escolhas. E é chegado o momento para isso. Temos que fazer escolhas para planejar a pesquisa, entregar esse planejamento para o professor na TA1 e executar entre TA1 e TA2 para a nossa semana de culminância lá com os nossos banners apresentando os resultados das pesquisas de vocês. Bom, então, um alerta, cuidado com esta, né, digamos, como é que eu vou me expressar? Cuidado com esse argumento de que não tenho ainda uma ideia ou tenho muitas ideias e não sei qual escolher. É chegada a hora de transpor isso. Bom, então dito isso, né, o problema científico, né, primeiro você já tem um enredo, por exemplo, você tem treinamento de temas, assuntos, né, treinamento de força, bom, inclusão através do esporte, enfim, para a educação física para atletas de alto rendimento, enfim, o universo da educação física, eu nem pertenço a esse universo propriamente, né, por ser formado em biologia, estou sempre em diálogo com vocês, é sempre um prazer, mas todos aqui têm disciplinas, temas, né, ligados à formação do educador físico, e dentro desses temas você tem recortes, que a gente chama, né? Você tem problemas, né? E aí
faz necessário começar a fazer essas definições, limitações. Aqui breves destaques, né, que é de escolha livre, precisa ter uma aderência ao seu curso. Eu costumo brincar assim, né, até me perguntaram na aula, professor, eu poderia falar sobre empreendedorismo? Falei, obviamente que você pode falar sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo ligado à sua área de formação, ou como o impacto, a importância da formação do educador físico com um viés empreendedor. Poxa vida, sensacional. O que a gente fala de ter ao menos uma aderência, né? Ter esse diálogo com a área, né? Eu não posso querer, é a analogia que eu faço, né? Eu não posso querer fazer uma pesquisa na área da educação física, sendo que o meu objetivo é explicar por que Plutão deixou de ser um planeta do sistema solar. Embora isso me desperta muita curiosidade, embora isso é um tema interessante, né? Não é um tema que não está tendo aí uma aderência para o educador físico. Então, não seria um bom tema para investigação. Ter cuidado, né, que os professores, os educadores, os colegas profissionais, eles te inspiram, né, mas eles não devem ser os definidores do seu tema de investigação. Tanto aqui para a minha pesquisa, quanto para qualquer outra pesquisa que você venha a fazer no futuro. Em relação ao tema, e esse recorte que a gente chama, né, faz-se interessante você começar a especificar um pouco mais esse tema, começar a trazer, né, especificidades maiores, não ficar ainda no campo ainda muito aberto, para não te gerar também uma, um esforço investigativo muito grande, porque temas quando são muito amplos, né, você tem uma gama muito grande de informações, e aí isso pode prejudicá-lo, né, pode prejudicar o desenvolvimento do trabalho. A relevância não está na escolha do tema, mas na preocupação em estabelecer uma discussão atual, né? A relevância está qual é o problema, ou seja, qual é o recorte propriamente de investigação acerca daquele tema que você escolheu. A relevância está ali, porque, como eu disse, o tema é um assunto muito amplo. Tá? É um assunto muito amplo. Qual é a relevância da minha pesquisa dentro desse tema? Então, por isso que a gente fala que precisa recortar para poder trazer, né, uma informação para aquele assunto que realmente enriqueça a compreensão desse assunto. Então, por isso que a gente diz que tem que ser um pouco mais específico, para você também não se perder e, consequentemente, ter um trabalho relevante. E aí é o que a gente começa a estabelecer o que chamamos do recorte do tema e do seu objeto de pesquisa. E aí eu gosto de usar essa analogia do funil também, porque a gente está enquanto a gente está ainda no tema, né, nesse assunto geral, as ideias pipocam, porque como é um assunto amplo, como eu estou na fase da apresentação do meu assunto mais geral, são muitas ideias, porque ele é muito amplo, ele abarca várias e várias informações. Só que então a gente precisa passar essas ideias por um funil, para especificar um pouco mais e aí trazer propriamente o meu objeto da pesquisa, o meu recorte temático. Presta atenção aqui, não confunda objeto da pesquisa com objetivos da pesquisa. Volta naquela perguntinha lá naquelas 4 perguntinhas lá para isso não se confundir, tá? O objeto da pesquisa é o que eu estou dizendo, é a delimitação mais específica sobre aquele tema, sobre aquele assunto geral a qual você escolheu falar. Por objeto, então, entende-se aquilo que é pensado que será investigado. Deve ser mais restrito que o assunto, né? Um recorte ao funil. O assunto, recorte, objeto da pesquisa, objetivos da pesquisa, né? Para depois a gente chegar na metodologia. O tema precisa ser específico para que as respostas ao final da pesquisa sejam igualmente específicas, não sejam muito generalistas. E aí, olha só, o funil que eu sempre falo, né? Você começa apresentando o seu texto acadêmico, né, no seu assunto geral. Você precisa entender que um texto, e o acadêmico não é diferente, ele é um processo de convencimento, ele é um processo de
atração, né? Você precisa atrair o leitor para a continuidade do teu texto. Então, imagina eu começar um trabalho já dando uma porrada ali, falando especificamente um tema, não faz sentido, não é convidativo. Então, eu começo apresentando o assunto mais geral, para onde eu vou começar a mergulhar, né? Começo dentro desse assunto fazer os meus recortes, né? Definindo propriamente um tema mais específico dentro desse assunto, um problema investigativo a qual eu quero é, é, investigar, o qual eu quero pesquisar. E com isso, olha o funil aí, você vai delimitando, você vai ai, meu Deus, a língua travou. Você vai tornando mais específico, né, a tua pesquisa, e aí aqueles pontos que ficam abertos, né, eles começam a deixar de estar abertos, você começa a já ter uma linha de pensamento mais interessante. Então, olha lá, dando uma ilustração, ó, o assunto, né, você vai apresentar um parágrafo, dois, sobre o que é esse assunto mais amplo que é do seu interesse. Depois, né, um, dois parágrafos abaixo, né, o temas mais específicos dentro desse assunto. E aí você vai delimitando, né, específico o que você vai pesquisar. Responda a essa indagação. O que dentro desse tema, dentro desse assunto, eu propriamente vou pesquisar. Então, veja, o assunto você é amplo, generalista, né? Você vai falar, eu estou mergulhado num assunto mais geral, depois eu faço um esforço para sintetizar esse assunto que ainda está muito amplo, né? Restringir, apresentando quais são os temas, os objetos de pesquisa propriamente mais específicos dentro desse assunto, né? E uma forma de delimitar esse tema, né? Torná-lo ainda mais específico para melhorar o refino da tua pesquisa, você pode traçar estratégias de recortes, né? E muitas das vezes essas estratégias de recortes, né, você pode usar em relação ao público-alvo, né? Eu quero falar sobre professores de educação física e as suas ações de inclusão, né? Mas eu não quero falar sobre professores de uma forma geral, eu quero falar sobre professores do estado do Rio de Janeiro. Olha aí o recorte espacial, não está mostrando aí, ó, público-alvo. Eu não quero falar sobre inclusão né, e a educação física, eu quero falar sobre os professores, meu público-alvo, né? No estado do Rio de Janeiro, ó, recorte espacial, não quero falar do Brasil, do mundo, né? E um recorte temporal, tá aqui, né? Bom, eu vou fazer uma pesquisa, né, a respeito disso, mas num determinado ano ou num determinado intervalo de ano. Se for uma pesquisa de revisão bibliográfica, então, eu vou fazer sobre artigos que foram publicados nos últimos 5 anos, eu não vou fazer sobre os últimos 20 anos. Então, perceba que você vai delimitando, né, o seu tema usando recortes de público-alvo, recortes de tempo, recortes espaciais. Tem um exemplo interessante aqui, ó. Eu uso esse exemplo aí, ó. O assunto. O assunto a qual um aluno meu queria trabalhar era sobre ética, né? Mas ética, você tem ética jurídica, as ética histórico das sociedades, relacionada à ética antropológica, você tem a ética relacionada nas relações profissionais, ética nas relações sociais, enfim, isso é amplo. Bom, qual é o tema, ou seja, qual é o primeiro recorte dentro desse assunto ética, que é amplo? Ética na saúde. Então, eu não vou falar mais no campo jurídico, perceba que eu já ia ter um universo aqui, eu não vou falar ética em relação às relações nações, né? Ética nas relações das nações, olha aí, uma guerra acontecendo, né? Ucrânia e Rússia. Não vou falar em éticas, né, geopolíticas, eu vou falar em ética na saúde. Olha, já recortei um pouco, já tenho um norte para caminhar. E aí, olha, vou delimitar um pouco mais isso, né? Não vou falar ética em saúde de uma forma geral, tá bem amplo ainda. Vou falar em ética, né, na saúde, mas especificamente no termo de bioética. E aí, olha a minha delimitação.
Problemas éticos, assunto, estou dentro do meu universo. Vividos por profissionais, ou seja, enfermeiros e médicos, olha aí o público-alvo, do Programa Saúde da Família, né? Público-alvo aí, na cidade de São Paulo, recorte de tempo, não vou falar do Rio, Sudeste, Brasil, né? Na segunda metade do século XX. Né? Então, não vou falar, não vou pesquisar artigos anteriores, né, na primeira metade do século XX. Então, perceba que olha como é que já está costurado, olha como é que a ética, ética em saúde, bioética entre os profissionais, enfermeiros e médicos, de um programa específico, de uma cidade, num momento específico de trabalho, né? Segunda metade do século XX. Dá para sentir que, olha, o enredo fica claro, né? Porque eu tô. Imagina se eu falo logo de cara no início do texto, né, sobre o programa Saúde da Família, para depois falar de ética, para depois falar de bioética e depois falar que vai ser em São Paulo. Veja como é que ia ficar uma loucura e o autor, o leitor poderia se perder nesse processo porque ele não está entendendo para onde esse trabalho está caminhando. Então, se eu começo falando de ética, ética na saúde, né? Ética nas relações profissionais da saúde, e aí depois no final eu falo, olha, minha pesquisa então vai ser sobre isso. Olha o recorte final aí. Então, o autor foi lendo, o leitor foi lendo, e aí ele está num caminho onde o texto está agradando ele vai seguir em frente, porque é um tema, é um recorte que o interessa, e ele está entendendo aonde esse universo está inserido. Então, é muito importante seguir essa regra do funil aí para pesquisas acadêmicas. E aí, como eu estava dizendo, um dos artifícios para ajudar a delimitar, a recortar cada vez mais, a deixar mais específico o seu objeto de pesquisa, né, é você lançar mão de alguns recortes espaciais, recortes temporais, priorizar determinadas questões dentro da temática central, é uma forma de você recortar, especificar e, com isso, melhorar a tua pesquisa. Bom, uma vez delimitado o tema e o problema, eu agora vou definir os objetivos de pesquisa. E aí é aquela perguntinha que eu falei com vocês. Então prestem atenção. Os objetivos, objetivo de pesquisa, ele expressa uma intenção de ação. Então perceba que os verbos relacionados aos seus objetivos de pesquisa precisam expressar ações, ou seja, o que você pretende realmente fazer. Então, ó, a definição dos objetivos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. Né? Uma dica para definir os objetivos, né, é iniciá-los com o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, eu quero esclarecer sobre os problemas bioéticos vividos pelos profissionais, enfermeiros e médicos do Programa Saúde da Família do Estado de São Paulo. Eu quero definir as melhores relações éticas estabelecidas numa clínica da família, ou as melhores relações éticas entre profissionais da educação física e estudantes de escolas públicas. Né? Eu quero demonstrar, né, a respeito das eficiências de diferentes técnicas de inclusão através do esporte. Então, perceba que eu estou expressando ideias de ação, ideias que serão colocadas em prática para a minha pesquisa. E aí eu posso definir os objetivos, né? No caso, um objetivo geral, que é mais global, e eu posso seccionar esse objetivo geral mais global em objetivos específicos, se assim eu entender que faz sentido, né? Então, mostrar uma visão mais específica do assunto, ou seja, seu ponto mais central. Então, essas acho que são dicas importantes para destravar o início desses textos, tá, pessoal? Seguindo aquela regra do funil, usando um modelo, né, do Wordzinho que eu compartilhei com vocês na introdução, onde você vai colocando as informações, tá bem explicadinho e ajuda você a seguir o seu trabalho. Beleza? Deixa eu parar de compartilhar.
Espero que tenha ajudado nesse primeiro momento, especialmente quem ainda não está com nada definido. Vamos em frente. Semana que vem estamos junto lá na faculdade para a gente seguir destravando essa pesquisa aí. Logo mais vídeos sobre a temática trabalhada na disciplina, tá bom?